Olá, bem-vindo ao Papo com Cerealista, o podcast da Acergs, Associação dos Cerealistas do Rio Grande do Sul, em parceria com o portal Agronovas. Um espaço para quem vive o agro, para quem produz, para quem negocia, para quem transforma, para quem inspira, né? E faz esse setor se fortalecer todos os dias. E hoje o bate-papo é para lá de especial. O 8º episódio é sobre o agro feito por mulheres. E a nossa mesa aqui está recheada de profissionais da área administrativa, veterinária, engenheiras agrônomas e administradoras, né, gente? Estamos na BC Cereais, aqui em São Francisco de Assis, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, na campanha gaúcha, para conversar com mulheres que lideram, inovam e que provam que o campo também tem voz e comando feminino. Bom, este episódio também é importante a gente falar, tem o apoio de marcas que reconhecem a força feminina no campo, né? Marcas que valorizam o setor cerealista, valorizam o agronegócio. Eu estou falando da Carpan, que é especialista em máquinas de limpeza de grãos, é pioneira no modelo de máquina rotativa, isso no Brasil, e também a primeira fabricante nacional de trilhadeiras. Foca em irrigação inteligente, gerando soluções e integrando tecnologias desde 1947. E a Mídias Comunicação e Marketing, produtora de vídeos para o agro. Temos também o apoio da Pousada do Engenho, 25 anos, tudo são histórias de amor, a pousada romântica da Serra Gaúcha, localizada em meio à natureza, em São Francisco de Paula, lá nos campos de cima da serra. Um excelente convite para este inverno do Rio Grande do Sul. Bom, o Papo com Cerealista, você já sabe, tem a divulgação do portal Agronovas, você pode conferir lá no YouTube, no Agronovas Brasil, e também nas redes sociais, no Instagram, no agro.novas, tá bom? Bom, eu quero aqui saudar e agradecer a recepção aqui das nossas convidadas. Vou começar conversando com a Isabel Cristina Minucci, que é cerealista, a proprietária aqui da BC Cereais, também engenheira agrônoma, e veja bem, gente, foi a primeira secretária de Agricultura mulher do Rio Grande do Sul, isso lá em 1997, Isabel. Como vai, tudo bem? Bom, o currículo aqui, como uma mulher muito atuante no agronegócio, na política também, como secretária de Agricultura, né? Mas no setor de agronegócio, eu queria entender, Isabel, como é que começou a relação de você com o agronegócio? Isso foi uma escolha ou acabou sendo por destino mesmo? Na verdade, eu sou neta, bisneta, neta e filha de produtor rural. Meu pai era engenheiro agrônomo. Então, na verdade, o ambiente me fez, né, ser do agro. Eu era pequenininha e saía para as lavouras com meu pai. Então, aí começa a minha história, né? Já pequena, meu pai era professor na escola agrícola em Brasília, Distrito Federal. E ele saía para o campo para dar aula e eu ia junto, né? 2, 3 anos de idade. E aí, né, não podia ser diferente, né? O ambiente me tornou apaixonada pelo agro. Aí fiz agronomia, voltamos para o Rio Grande do Sul, a minha família é gaúcha. Fiz agronomia em Passo Fundo e acabei voltando para a terra natal dos meus pais aqui. E em 97 fui convidada para assumir a cadeira de assumir a secretaria. E na época nem todos os municípios do estado tinham a Secretaria Municipal de Agricultura. Eu assumi sem pensar muito, eu vou ser a primeira mulher, nem sabia, né, na época que eu era a primeira mulher, né? Assumi uma pasta que na época era eminentemente masculina. Uhum. Eu fiquei sabendo que eu era a primeira mulher numa reunião em Porto Alegre, onde o secretário estadual reuniu todos os secretários municipais, e que aí que eu fiquei sabendo que eu era a primeira mulher a assumir essa pasta. Né? E agora me conta, nessas reuniões, e os outros secretários de Agricultura dos outros municípios olhavam diferente por ser mulher? Não tinha isso? Olha, eu nunca percebi nada, sabe? Nunca teve esse negócio comigo de, porque eu sou mulher, porque eu assumi aquilo que era meu, eu era profissional, eu era engenheira agrônoma, eu estava ali numa função, né,
de secretária municipal, né, fazendo parte de uma gestão pública. E eu nunca tive esse negócio assim de achar que era diferente, algum tratamento diferente por ser mulher. Eu sempre pensei assim, ó, a competência que faz, né, a pessoa, não é ela ser homem ou ser mulher. Nunca tive esse mimimi assim de... Deixa eu pedir já para a Bárbara Minucci da Silva Salbego, que seguiu os passos da mãe, engenheira agrônoma também, filha da Isabel. Foi ao natural isso? Já uma nova geração assumindo os negócios? Também foi para o lado do agro, Bárbara? Sim. Na verdade não teria como ser diferente também, né? Todo esse amor que ela passou pelo agronegócio, pelo setor, isso foi plantado uma semente em mim, então hoje eu sou uma pessoa que sou casada com um produtor rural, né? Então eu sinto na pele todo o amor pelo agro e também, né, todo o sofrimento que a gente passa dentro do setor. Então desde pequena eu venho acompanhando toda essa cadeia, né? E então eu acho que não teria como ser diferente, né? Ela transmite esse amor, né? Ela passa esse amor que ela tem pelo agro. Então... E a Tainara Gripa, que é veterinária, produtora rural. Tainara, foi algo natural? Na família também? Já vem uma família de produtores rurais? Sim. E meu pai sempre deixou muito claro também que o que gostava e foi de mim também. Sempre acompanhei ele de ir para fora, deixava a mãe sozinha na cidade e tinha que ir para fora com ele. Eu pegava, arrumava minhas coisinhas e ia. Mas era a tua vontade ou era a vontade do pai? Minha. Minha. Pegou gosto desde cedo? Sim. E hoje o que produzem lá? Nós lidamos com agricultura e pecuária. Soja? Soja e trigo. E pecuária, gado corte? Gado de corte. Tá, deixa eu colocar então agora nessa conversa a Carmele Minucci, que é administradora, trabalha aqui na BC Cereais, é prima da Isabel. Agora me conta uma coisa, Carmele, como é trabalhar numa empresa familiar, né? Temos aí a prima junto com a prima, isso facilita, dificulta, é mais fácil, tem mais vantagens ou mais problemas, hein? Para mim é gratificante estar com pessoas próximas e para mim facilita muito, ainda mais tendo uma pessoa em quem a gente se inspira muito, que é a Isabel, um exemplo de garra, determinação, resiliência nesse meio, que geralmente, sim, principalmente nós aqui no Cerealista, tem muito homem e a gente conseguiu assumir esse papel com muito respeito de todo mundo. Então, com essas pessoas da família próxima, isso se tornou mais fácil, assumir este papel. Perfeito. Bom, e deixa eu pedir para vocês o seguinte, qual foi o momento exato que vocês viram assim, não, o agro é meu lugar, é isso que eu quero? Teve um momento assim que, não, Isabel? Eu tinha 2 anos de idade, eu acho. Quando eu saía junto com o trator, né? Meu pai saía no trator e me levava junto. E eu sempre falei que eu queria ser engenheira agrônoma. E desde pequenininha, a gente morava em Brasília, né? No Distrito Federal, lá. E eu sempre dizia, eu quero ser igual ao meu pai, quero ser agrônoma. E quero morar em São Francisco de Assis, na terra da onde ele saiu. E isso foi desde sempre. Eu acho que quando eu aprendi a falar, eu já falava isso. Alguém pensava em fazer outra coisa? A Bárbara chegou a pensar. A gente, na verdade, eu fui meio destino, entendeu? O destino deu todo contra o que eu ia fazer, deu tudo errado. Acabei voltando para cá e eu digo assim que eu me encontrei aqui, né? Eu me encontrei como pessoa, eu amadureci, eu encontrei a minha família, né? E hoje eu tenho um outro lar, que não é mais a casa da minha mãe e do meu pai, mas é a casa que eu, Bárbara, construí com a minha família, né? Então eu penso que hoje, analisando um tempo atrás, né, tudo que eu passei em busca de ir para outro caminho, que eu cheguei a fazer vestibular para odonto, deu tudo errado, aconteceu, fui assaltada dentro do apartamento. Isso em Santa Maria? Ou isso, em Santa Maria. Acabei voltando para cá
e me vi parada na frente da agronomia pensando, esse é meu destino. Agora, deixa eu pedir para a Isabel, não é muita vontade da mãe também? Eu já ouvi isso de uma produtora rural que dizia assim, olha, a gente queria que o nosso filho fosse doutor, fosse médico, não fosse agricultor. Teve isso? Em algum porque eu escuto. Em algum momento eu penso, sabe, assim, que quando a Bárbara quis fazer odonto, né? E eu lembro que uma pessoa chegou para mim e disse assim, para mim e para ela, olha o caminho das pedras, olha o que tua mãe está construindo, não vai fazer que nem eu, a minha família foi para um lado, eu fui para o outro e eu hoje estou completamente desgarrada, não, né? Estou perdida. Se eu tivesse ficado dentro do negócio da família, eu já estaria melhor, tanto financeiramente como pessoa, enfim. Então, teve alguns momentos assim que eu pelo sofrimento, né? Chove, agora mesmo a gente está passando por um período complicado de chuvarada. A gente teve um período que passamos por seca. Então, esses intempéries climáticos que fazem com que a gente sofra muito, né? Porque o agro é uma indústria a céu aberto e isso no emocional às vezes a gente tem que tomar às vezes até algum remedinho para poder superar tudo isso. Para não bastar o sofrimento, eu ainda casei com um produtor rural. Olha aí, então não teve jeito, né? Não teve jeito. Não escapou de nenhum lado. Mas, na verdade, eu quando ela queria que, né, porque eu quero fazer odonto, eu dei todo apoio, né? Aí deu tudo errado, né? Bem como eu deu tudo errado. Aí ela acabou caindo na agronomia e se sentiu feliz. Então era porque era para ser, entendeu? Ela tentou sair por um outro caminho e não deu, né? Acabou voltando pro lado do agro. Então é porque era para ser mesmo. E a Tainara chegou a pensar em estar em outro lugar, senão no agro? Não, jamais. O meu irmão foi para outro lado, né? Mas não, minhas raízes é na terra lá. Não teve dúvida de forma alguma. Não. Tá certo. Bom, agora falando desse lado feminino, né? Em algum momento vocês sentiram que por ser mulheres tinham que provar mais, tinham que fazer mais por ser mulher num universo que a gente sabe que é predominantemente masculino, mas que a mulher cada vez mais está tendo voz, está tendo força, né? E está também, até nas empresas hoje, com comandos importantes, em cargos importantes. Vocês perceberam que tinha que mostrar mais por ser mulher? Quando eu comecei, eu sempre me cobrei muito, né? Uhum. Eu nunca admiti errar, mas não porque eu era mulher, é porque eu sou a filha mais velha de 3 mulheres. Eu sempre fui muito cobrada nesse sentido, né? E não podia errar. Então, eu sempre tentei fazer tudo certo e sempre dei o melhor de mim em tudo que eu fui fazer. Eu tive muito tempo no campo, tive muito tempo na parte da assistência técnica. Eu sempre dei o máximo de mim, o melhor de mim, mas para não ter erros, não porque eu tinha que provar alguma coisa para alguém, né? Por ser mulher, não. Pelo menos não era dessa forma que eu pensava, né? Eu acho que a maior cobrança vem da gente mesmo, né? Eu acho que vem da gente mesmo. E a mulher, por si só, ela já se cobra mais, eu acho. Já vem da mulher uma cobrança a mais, ainda mais sendo uma mulher empreendedora. Eu acho que não por ser mulher, mas acho que vem um pouco da essência da mulher se cobrar muito, sabe? Bom, eu ia entrar numa questão agora, todas são formadas aqui, tem administradora, veterinária, 2 agrônomas aqui. Qual a importância dessa formação, tanto na gestão da empresa, como na gestão da propriedade rural? Eu acho que é fundamental, assim. E eu acho que a constante formação é fundamental. A gente não parar de se formar nunca. Porque está atualizada. Está sempre atualizada, principalmente quando se trata da gente mesmo, assim, sabe? Eu acho que hoje é fundamental a gente ter um tempo para conhecimento da gente, seja ele na área de agronomia, seja na área de veterinária. Eu acho isso muito importante. O autoconhecimento. O autoconhecimento.
como líder, eu acho que sendo mulher ou homem, tem que ter um autoconhecimento, né? O que você vê que na propriedade rural, Tainara, é importante, por exemplo, você como veterinária, na parte de pecuária, de ter esse conhecimento também? Isso ajuda na prática também? Com certeza. Não que talvez um funcionário, um homem que lida em campo, saiba às vezes muito mais da prática ou tem muito mais. Só que a gente acaba indo para um lado também mais... que a gente acaba botando tudo em papel, planilhando, organizando tudo mais certinho. Eu acho que é importante a gente ter essa formação para ajudar, né, para complementar isso. Porque antes de eu assumir lá, o pai lidava de uma maneira, da maneira dele, que ele achava que estava ótimo. E como eu me formei, eu fui com novas ideias, fiz ele olhar para outras perspectivas, e com isso a gente foi melhorando. Então, a gente já entra aqui na questão da sucessão familiar. Como é que funciona isso? É tranquilo mostrar, por exemplo, para o seu pai, pai, vai por esse caminho, isso aqui é assim, na academia eu aprendi isso, a risada já está condenando, já está trazendo uma resposta. Eu vou me abster dessa. Então, como é convencer uma geração que está há um bom tempo, tem sucesso, mostrar que tem outra alternativa? De início, às vezes não aceitam muito bem. O pai, principalmente, ele gosta de ver o fundamento da coisa, ou às vezes ele diz não, e daí depois ele fica pensando, e ele vê que realmente... E esse ano, principalmente, ele deu mais voz a mim. Então, ele começou a me escutar mais, ele passou mais o bastão para mim, e ele está aceitando mais. Ele viu que do jeito que talvez ele vinha, não dá mais. A gente tem que partir para outros meios, abrir a cabeça para novas tecnologias ou alguma coisa assim, para mudar, para melhorar, claro, né? Bárbara, como é que é essa passagem de bastão? É aquela passagem que entrega, mas não entrega? Como é que funciona? Não, eu acho que tudo é um processo, como tudo na vida, tudo é um processo que demora tempo e confiança, né? Hoje, o que eu noto? Hoje eu noto que com o meu amadurecimento, a mãe confia mais em mim, entendeu? Talvez não como ela confiaria quando eu entrei, quando a gente entra com ideias, a gente entra muito afobado, né? Eu demorei para entender isso, né? Demorei que tudo tem seu tempo, que tudo tem a confiança necessária para isso acontecer. Então eu acho que está no processo, entendeu? Eu acho que esse é o processo e os estudos estão me ajudando bastante a entender isso, né? Que tudo foi no seu tempo, que tudo tem que ser como anda, né? Como anda a empresa, como anda ela também, porque a líder do negócio é ela tem que se sentir confortável de me passar confiança, né? Eu já disse um monte de vezes, eu estou aqui, né? Eu amo o negócio tanto quanto ela, mas cada uma no seu quadrado, com as suas funções hoje, né? E o momento que ela se sentir à vontade, é óbvio que eu já falei para ela que ela tem que me preparar, né? Que vem todo um preparo, é um processo, mas que eu acho que a gente está no caminho. A gente evoluiu muito como mãe e filha e como patroa e funcionária. Eu acho que esse é o caminho. Eu vejo a nossa história, eu tenho muito orgulho, porque a minha mãe é uma pessoa que ela não é assim, vou parar no tempo e vou ficar. Ela tá sempre em evolução, né? E isso gera uma evolução em mim também, né? Então eu acho que tudo é um processo. Eu acho que a gente está no caminho certo. Tá, a Isabel, agora como também colocar na mesma balança e conseguir equilibrar isso? Eu sei que você já está há um bom tempo, né? Tem a sua confiança, ao mesmo tempo tem a filha que está cheia de vontade, não pode desmotivar ela também, já é um desafio de ter a sucessão familiar, é também fazer ela gostar do que se faz, né? Eu já ouvi de pais que disseram assim, olha, o erro foi que eu dizia que era muito difícil, que era muito ruim, aí, poxa, eu não quero isso para mim, né? O filho vai pensar. Então, como equilibrar tudo isso, deixar a nova geração também assumir as rédeas, deixar ela motivada e continuar gerando a empresa, entregando esse bastão? Não é uma coisa muito fácil, né? Principalmente para uma pessoa que é centralizadora. Eu sou uma pessoa centralizadora. Mas é como diz a Bárbara, tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Chega um ponto assim, ó,
que eu, inclusive, achei que não ia chegar nesse momento, assim, que eu não ia estar, que ia demorar muito tempo. Então, as pessoas me dizem assim, quando é que tu quer parar? Quando é que tu quer parar, Isabel? Lá nos meus 80. Hoje eu não quero parar nos 80. Tem que aproveitar a vida um pouco antes, né? Eu quero parar bem antes, entendeu? Então, eu acho que tudo é um processo. E chegou, eu estou entrando nesse momento que eu quero começar a dar uma parada. Fazer sabe? uma transição. Eu quero começar a andar mais devagar, eu não quero, sabe, eu quero menos compromisso, eu quero ter um tempo para poder viajar com meu esposo, que a gente viajou muito pouco, porque a gente só trabalhou. Então eu quero ter esse tempo. Eu comecei a me dar conta que se eu for até os 80 trabalhando e eu não passar o bastão, nos 80 eu vou estar arrastando chinelo, não vai dar para viajar. É verdade. Né? Eu não vou saber nem pegar um avião nos 80. Eu chegar, vou errar tudo. Agora deixa eu pedir para a Carmele, que vê tudo isso com outros olhos de fora. Como é que você vê essa sucessão, Carmele? É uma coisa tranquila? Qual a sua visão de quem está olhando de fora ali, olhando de camarote? É para ser natural. Alguns momentos, isso às vezes, por algum motivo ou outro, ele acontece... alguns episódios que não é tão natural, mas depois tudo volta a se encaixar e volta a seguir o caminho que deve ser, né? Tá, e Carmele, deixa eu aproveitar. Nos bastidores nós falávamos aqui que tem histórias aí para contar. Você na parte administrativa trabalha também com a questão da comercialização da soja. Como é que é a venda da soja, né? Agora falando de mulheres e homens. Quem decide, afinal? É o homem ou a mulher? Como é que funciona isso? A mulher. Então, conta os bastidores, como funciona aqui na BC Cereais. Nós temos um exemplo que é uma senhora que sempre nos liga e sempre ela tem o véio, mas quem liga... Ela chama de véio, mas quem liga é ela. Então, ela liga, pergunta o preço de soja, tá tanto, ela grita, véio, tá tanto. Entendeu? Aí o velho quer vender ou não quer? O velho dá uma resmungada lá, mas quem decide é ela. Ela só pergunta por educação. Ela só pergunta por educação. Porque a semana passada nós tivemos a visita dela aqui na empresa e ela chegou aqui dizendo que ia vender o velho. Ia vender a soja e o velho. Tá certo. Agora deixa eu fazer uma pergunta provocativa aqui para vocês. O agro evolui mais rápido nas máquinas ou nas mentalidades? O que vocês acham? As máquinas. As máquinas. Por quê? Eu acho que a gente tem o gaúcho, né? Ele vem com crenças ou estereótipos. Conservador, né? O que quiser usar serve os dois conservadores, né? Então, isso acaba, às vezes, atrapalhando a mente do negócio, né? Porque o produtor, ele sabe subir para cima de um trator, ele sabe plantar, ele sabe colher, ele tem o prazer de colher. E, às vezes, ele deixa de lado um pouco o pensar, né? Como é que eu vou fazer esse negócio? Como é que eu vou planejar? Então, eu acho que a tecnologia avançou muito rápido e o campo não conseguiu absorver essa tecnologia. Não a tecnologia, não conseguiu absorver a evolução, entendeu? O produtor, né? Acho que o produtor não acompanhou essa evolução. O produtor está muito dentro lá da propriedade que não conseguiu perceber que a evolução chegou. E que não dá mais para ser daquele jeito, que nem a Tainara falou. O produtor está muito no operacional do negócio. Dentro né? da porteira. Dentro da porteira. Uhum. Isso é um grande problema hoje, eu acho. Na Muitas gestão vezes do agro. Está tendo que se profissionalizar forçadamente, né? E é papel das novas gerações, deixa eu pedir para a Tainara mostrar para ele e também adotar essas novas tecnologias. Como é que é tudo isso, né? A sucessão, mas também a nova geração, eu acho que tem uma responsabilidade de trazer essas novas tecnologias para o negócio. Sim, até eu digo que foi esse ano o pior ano que tá. Ele resolveu passar o bastão, né, nessa parte. E ele viu, agora sim, ele viu a importância porque querendo ou não, uma empresa a céu aberto, que a gente diz, então não é só a gente trabalhar lá no trator e coisa. A gente tem que ter muito na ponta do lápis, da caneta, tudo os dados, tudo de contrato, tudo. Eu acho isso muito importante, a gente levar mais a sério esse lado. E a partir desse ano, assim, ele viu a importância de ter uma consultoria jurídica, de gestão,
tudo para auxiliar a deixar esses processos mais leves, mais tranquilos, se planejar para um negócio, botar no planejamento anual, o que tem que pagar na colheita, essas coisas, acredito. Até deixa eu pedir para a turma aqui, a parte da comercialização da soja hoje, como o produtor daqui na região pensa essa comercialização? É questão do preço mesmo? Mede a questão de custo da lavoura? Como é que está isso, Isabel? São poucos os produtores que sabem exatamente o valor do saco, o que representa o seu custo, né? O valor do saco. Bom, chegou a 120, é um bom preço para mim, né? São poucos os produtores que sabem disso, muito poucos. A grande maioria, assim, tá 120, mas foi a 121, eu vou esperar porque vai a 122, vai a 125. Subindo, vou esperar, sabe? tá subindo mais. Aí o soja começa a cair. Aí ele se desespera e vende. E vende. É assim que funciona. E não faz a relação do custo? Não. Muito poucos. Olha, dá para contar nos dedos. Nós temos, sei lá, uma carteira de quantos clientes, nem sei. Milhares. E não sei se a gente tira 5, 6, sei lá, que sabem de fato o seu custo, né? Não, meu custo hoje, se eu vender o soja 120, é um bom preço para mim, né? Ou ir fazendo uma média de preços nas vendas, é muito pouco. É muito pouco. Eu estou fazendo um trabalho de pós-graduação no MBA e uma das questões era essa, como eu fiz 10 perguntas para jovens produtores rurais que estão entrando hoje. E uma das perguntas é essa, da comercialização. O que eu notei? Que eles já estão visualizando isso. E vários me falaram o seguinte, eu estou tentando agora fazer meu pai vender em escala. Eu estou tentando organizar a propriedade em escala. Então, eu dei uma lida por cima, eu tive 3 ou 4 respostas dessas assim, em escala. Todo mundo já está, os jovens que já estão entrando já estão visualizando isso, que tem que ter uma venda por escala, ou tentando planejar uma venda melhor, sabe? Então, eu vejo que talvez venha anos aí que vá mudar esse tipo de pensamento da comercialização. Tá certo, o papo tá bom, a gente vai fazer uma rápida parada para valorizar as empresas que valorizam o Papo com Cerealista, valorizam o setor cerealista e também o agronegócio, e a gente já volta. Top 3, limpeza de grãos eficiente. Os 3 principais diferenciais da rotativa Carpan. Máquina autolimpante, não precisa de investimento em base civil e possui regulagem de inclinação e velocidade de rotação para o melhor processamento do grão. Por que escolher a Carpan? A Carpan é focada na produção de máquinas de limpeza de cereais, sendo a pioneira na fabricação de máquinas rotativas. Carpan, tecnologia em constante evolução. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. O alto investimento em tecnologias para o campo tem feito ano após ano um aumento de produtividade. Nesse contexto, a armazenagem de grãos ela é fundamental dentro da cadeia produtiva. A tecnologia Focken para o pós-colheita, os sistemas de termometria digital e aeração de grãos estão alinhados ao conceito Indústria 4.0 e garantem a conectividade e as informações na palma da mão para o produtor rural. Garantia de melhor performance operacional dos equipamentos, soluções conectadas, informação na palma da mão do produtor rural e garantia de segurança no processo de armazenagem. Esses são os diferenciais de tecnologias Focken, soluções conectadas para o agronegócio. No agro, quem não comunica, não cresce. E comunicar bem não é só fazer vídeo, é contar histórias, gerar conexão, valorizar quem faz o campo acontecer. A Mídias Comunicação e Marketing é especialista em transformar o seu negócio em conteúdo que gera resultado. Vídeos institucionais, campanhas, podcasts, vídeos de produtos, documentários, coberturas de eventos do segmento. Quer comunicar de forma profissional, criativa e estratégica? Fala com quem entende de agro e entende de comunicação.
Mídias, Comunicação e Marketing, especialista em vídeos para o agronegócio. No meio da mata, em São Francisco de Paula, existe um lugar onde tudo conspira para o amor. A Pousada do Engenho é um refúgio romântico com cabanas rústicas e aconchegantes, feitas para quem busca viver momentos a dois, com privacidade e muito conforto. Aqui o amor tem cenário. Jantar à luz de velas, ofurô com pétalas de rosas, jantar na casa da árvore, piquenique no jardim, lareira no inverno e o frescor da floresta durante o verão. A experiência fica ainda mais completa com um restaurante de alta gastronomia que mistura sabores do interior com toques internacionais e um café da manhã artesanal feito com muito cuidado e carinho. E para tornar sua estadia ainda mais especial, você pode curtir a área de lazer com sauna, sala de massagem, academia, piscina e biblioteca. Tudo pensado nos mínimos detalhes para que você possa relaxar e viver momentos inesquecíveis. Acesse pousadadoengenho.com.br ou chame no WhatsApp 54 99191 2890. Pousada do Engenho, 25 anos. Tudo são histórias de amor. Voltamos com o Papo com o Cerealista para Carpan, foca em mídias, comunicação e marketing, e Pousada do Engenho, 25 anos. Tudo são histórias de amor. Bom, agora nós vamos abrir espaço para perguntas de mulheres que estão à frente, trabalham em empresas idealizadoras do Papo com Cerealista, também parceiras, patrocinadoras. E eu vou começar com a Dalise Reder, da Sergues. Diga lá, Dalise. Dona Isabel, ao longo do período que a senhora está à frente da empresa, quais foram as principais mudanças que a senhora observou na atuação das mulheres no agronegócio? Lise, há 20 anos atrás, quando nasceu a ABC, eram poucas as mulheres no agro. Eu acredito, pelo que a gente vê hoje, assim, a mulher... Não existe mais essa distinção, sabe, evoluiu muito a participação da mulher no agronegócio. Quando eu fiz agronomia, por exemplo, eram 50 vagas, eram 45 homens e 5 mulheres. Hoje, a gente vê os cursos de agronomia 50%, 50%, quando, às vezes, até tem turmas que mais mulheres. Então, uma evolução enorme da participação da mulher no agro. A agronomia, a veterinária, deixou de ser profissões masculinas, né? Hoje a mulher atua, eu acredito que de igual para igual em termos de percentual, né? Dentro da Sergues, especificamente a Sergues, eu vejo poucas mulheres, né? Mas daqui a pouco não porque não estejam junto ali, né? De repente o proprietário é o marido, né? Mas eu vejo uma evolução muito grande, assim, da participação da mulher. Deixa eu aproveitar. O seu Itacir Pinheiro da Silva, o seu esposo, participa também da ABC Cereais ou não? Não. Ele não participa da ABC Cereais. Ele tem outro negócio? Ele tem outro negócio. ABC Remates. E você não participa da ABC Remates? Não, eu não participo da então, ABC Remates. Então tudo bem dividido, ninguém mete a colher. Muito bem dividido. ABC Remates é só pecuária e a ABC Cereais é só grão. Então, se alguém me perguntar alguma coisa relacionada a gado ou a preço de gado, eu sempre digo, olha, isso é com o Pinheiro. Se me perguntar preço de soja, eu sei, né? Preço de milho, trigo, darará. Agora, gado é com ele. E da mesma forma ele, né? Se perguntar o preço do soja, ele tem que me ligar. Que preço está o soja hoje? Porque ele só sabe do preço do terneiro, preço do boi, preço da vaca. Tá certo. Vamos a mais uma pergunta agora da Tatiana, que é gestora administrativa e de marketing da Focking. Fala, Tati. É muito bonito e poderoso ver mulheres ocupando com firmeza espaços que antes pareciam inacessíveis, especialmente no campo. E quando a gente olha para você, Isabel, comandando uma cerealista conectada com produtores, a gente vê esse novo retrato da força feminina. Isabel, o que você acha que o olhar feminino traz de diferente para a maneira de liderar e tomar decisões no dia a dia da empresa?
A pergunta é difícil, Tati? Pergunta difícil. Eu acho que a mulher ela é mais sensível, né? Percepção que a gente tem, né? Eu não sei, assim, ó. Eu tenho muita empatia, assim, ó. Estamos passando por um momento difícil, né? Como é que eu não vou entender o produtor, né? Como é que eu não vou sentar, conversar, negociar de forma diferente às vezes, né? Porque é um momento difícil, a gente tá... E nessa hora a mulher tem mais sensibilidade? Eu acredito que sim. Acho que nessa hora a gente tem esse olhar, assim, envolvida. Eu não sei se isso é bom também, né? Esse negócio de ter emoção. Mas a gente... É difícil falar porque... Como eu nunca tive esse negócio de que, porque eu vou fazer isso porque eu sou mulher, ou eu não vou fazer porque eu sou mulher, entende? Mas eu acredito que a mulher tenha mais percepção, assim, ó, de entrar dentro de uma propriedade e ver o que dá pra ajeitar, o que não dá, entendeu? O feeling da mulher, ele é muito apurado, eu acho que e acaba apurando pro negócio. Quando uma mulher entra num negócio, ela consegue visualizar melhor, entendeu? O planejamento, né? Todo esse cuidado com a papelada da propriedade. Eu acho que a mulher no agro, sabe, tem mais essa... E a questão, eu acho que a questão também do relacionamento com as pessoas também, não digo só a produtora, mas com os teus colaboradores também. Eu acho que a mulher tem essa sensibilidade, né? A gestão do negócio é feita por mulheres, né? Eu, a Bárbara e a Carmele. A Bárbara tem uma menina que assessora ela, a Carmele, a minha assessora é a Carmele tem uma outra moça que assessora ela. Então, são só mulheres. Mas na parte operacional, são os homens. E nunca tivemos problema nenhum, né? De relacionamento dentro da empresa. Nunca tivemos problema nenhum. Eles se dirigem a Carmele, se dirigem a mim, a gente vai até eles. Nunca tivemos problema. Sempre foi muito, muito tranquilo esse relacionamento interno também dentro da empresa. Deixa eu pegar a visão do outro lado. Tainara, para você vir negociar numa cerealista onde é um proprietário homem ou mulher, por exemplo, com a Isabel, muda um pouco essa conversa, essa negociação? Com certeza. Por quê? Em qualquer ambiente que a gente vá. Eu não sei, mulher com mulher, parece que a gente tem mais uma abertura de chegar para conversar, a gente sabe que a gente vai ser entendida, às vezes a gente chega para conversar ou negociar com um homem, eles não medem às vezes as palavras para usar com a gente, e às vezes a gente fica com aquilo, sabe? Então faz toda a diferença a gente negociar com uma mulher ou com um homem. Tá certo. Vamos para mais uma pergunta, agora a pergunta é do time feminino da Carpan Agroindustrial. Com a palavra Josiane Wolf Rossin, ela que é gerente administrativa. Josi. O agro está cada vez mais tecnológico e desafiador. Na experiência de vocês, quais são hoje os maiores desafios da mulher que atua no campo ou na gestão das empresas do agro? E o que vocês acreditam que precisaria evoluir para que mais mulheres estejam nesse setor? Pergunta difícil, hein? A Josi caprichou. Colocou duas perguntas numa só. A primeira é essa, se os maiores desafios da mulher para atuar no campo, tanto na gestão da empresa como da propriedade rural. Quais são os principais desafios? Desafios, eu acho que não é somente para a mulher. Eu acho que é como um todo, como jovens. Vou falar assim... Né, como entrar dentro da empresa, como uma sucessão, eu acho que não é só as mulheres que enfrentam isso, né? Uma certa resistência em virtude das novas ideias. Não vejo esse desafio somente por mulheres, né? Eu acho que não tenho essa divisão. O que eu vejo são jovens entrando no negócio, sabe? Não sei, não tenho isso porque como eu vim num ambiente somente de mulheres, para mim foi fácil, né? Mas, por exemplo, logo que eu comecei a trabalhar na parte de assistência técnica, que eu sou agrônoma, e a gente tem
um escritório de assistência técnica. Eu senti vários, porque a mãe conquistou o respeito dela, né? E entrando outra mulher para assumir a pasta de assistência técnica, né? Eu senti um certo recuo, né? Até eu provar que eu seria capaz de fazer aquilo ali, né? Que eu cheguei até a ouvir, até que é bem lidadeira. Até que é bem lidadeira, né? Então, eu acho que é um desafio que todas as mulheres vão encontrar. Aí vem da mulher ser mais forte ou não diante dessa situação, né? Então, acho que é isso. Tainara, e o que você acredita que ainda precisa evoluir para mais mulheres estejam à frente do agronegócio? Eu acho que principalmente os maridos, os companheiros, enfim, eles darem oportunidade para a mulher se inteirar do negócio, para a mulher participar mais do negócio, e isso, consequentemente, para a próxima geração, quem tiver filhos e filhas, já ver que a mãe tem um papel muito importante dentro da empresa, dentro da propriedade, para se inspirar, para incentivar ela a seguir esses passos, né? E que conselho vocês dão para jovens mulheres que querem trabalhar no agronegócio? Que vão. Que escolham em qual lado querem ir, qual área querem ir, se aperfeiçoam, buscam conhecimento, né? E pedem uma oportunidade. E a gente tem que estar... eu, quando comecei, eu fui muito com nossos colaboradores e pedia para eles me ajudarem, para eles me explicar como é que funcionava isso, aquilo. E aí eu acho que ter essa humildade da gente também, sabe? Que a gente precisa aprender e eles ensinar a gente. Eu acho que é abraçar. Se é o que tu gosta de fazer... Não tenha medo. Se é a tua vocação, se é de fato o teu projeto de vida, abraça e vai. Que as coisas vão fluindo, né? Quando tá fazendo o que tu gosta, eu tenho isso comigo, as coisas fluem, né? Então não é porque é mulher, ou porque é homem, ou porque é do agro, ou porque não é do agro. Difícil é fazer algo que não gosta. As mulheres, que às vezes, eu já conheci mulheres que a família não tinha nada a ver com agro. E ela se identificava e disse que foi extremamente criticada até por fazer agronomia e é uma pessoa extremamente bem-sucedida, muito feliz. Eu acho que gosta, é teu projeto de vida, abraça e vai que as coisas vão acontecendo. Agora, Isabel, se pudesse dar um recado, não para mulheres, mas para os homens do agro, que recado você daria? Meu Deus, que recado eu daria? Que respeitem as mulheres, que valorizem as mulheres, que as mulheres elas estão sempre para ajudar, agregar, né? Os homens que daqui a pouco não colocam as mulheres para dentro do negócio, né? Eu acho que mais nesse sentido, assim, que valorizem Dá mais espaço para elas. Né? Dá mais espaço. A mulher, ela tem uma capacidade, a gente tem uma capacidade, um feeling, como diz a Bárbara. A gente tem essa sensibilidade e fazer parte do negócio, principalmente para esses homens que deixam as mulheres, né? Não, tu fica em casa, não, né? Tem que trazer a mulher para dentro do negócio, tem que trazer. Principalmente se é uma empresa familiar, né? Acho que tem que trazer a mulher para dentro do negócio. Fica mais leve. Acho que as coisas, quando se assume junto as coisas, elas ficam mais leves. E é incrível, né? Tem outro olhar, né? Tem um outro olhar diferente que às vezes o homem não percebe. Exatamente. Aquilo, né? Bom, e deixa eu pedir então para a Carmele. Carmele, você que conversa com agricultores, né? Com mulheres de agricultores também, que conselho você daria para o público masculino, para os homens? Que escutem as mulheres na hora de vender. Escutem as mulheres. Muitas vezes as mulheres têm razão, quase sempre. Quase sempre. Mas é isso, escutar mais a opinião, né? Que essa sensibilidade da mulher pode ajudar muito nos negócios.
Acho que todo mundo tem a ganhar um pouquinho mais, dando espaço para as mulheres que têm em casa. Agora vou pedir para a Bárbara primeiro. O que você acha, o que você ainda quer realizar e provar dentro do agro? Então, acho que não é questão de provar, é questão de continuar, né? Ter resiliência no caminho e no negócio. E acho que provar, eu acho esse provar uma palavra muito forte, parece que eu quero provar algo para alguém, mas não. Não tem essa necessidade. Eu não tenho essa necessidade de provar algo para alguém, assim, né? Não tenho, eu acho que fazer o que vem, o que é para mim, dar o melhor de mim, né? Foi um ano que exigiu muito de mim, tanto no negócio da ABC, quanto tem meu marido que é produtor, ele me coloca muito no negócio. Graças a Deus, tudo ele me pergunta o que ele fazer, o que não fazer, que ele diz que eu sou uma parte importante do negócio. Então, eu acho que é isso. Eu não tenho essa necessidade de provar, porque eu tenho um marido que pede meus conselhos, que me bota no negócio, que me faz eu me sentir importante como mulher também e como profissional, né? Que escuta a minha opinião. Então, eu acho que se for para provar algo, é para mostrar para as outras pessoas que as mulheres sim podem fazer parte do negócio, né? Elas podem estar dentro do negócio. Se eu consigo, toda mulher que quer pode conseguir também. Eu acho que é isso. Isabel, você que já tem uma caminhada mais distante aí, tem algo ainda que quer fazer? Ah, quero. Eu ainda tenho que provar para mim, não para mim. Mas eu tenho que provar para mim que eu sou uma boa empresária. Eu ainda não consegui isso. Tá faltando ainda? Eu ainda tenho. Tá ainda? Eu ainda tenho dúvida. Mas já tem uma grande cerealista aqui, já está trazendo a filha, a próxima geração já conquistou isso. Cometi muitos erros no início, sabe? E erros que ainda carrego, sabe? Por aquela questão que a gente conversava ali, do conhecimento técnico, né? Uhum. Eu sou engenheira agrônoma de formação. Então, eu sabia a parte técnica do campo, mas eu não sabia a parte técnica da gestão. Uhum. E na gestão eu cometi erros que ainda carrego, entendeu? Mas que vem se diluindo ao longo do tempo, né? Mas eu ainda quero provar que realmente eu ainda não consegui provar para mim mesmo que eu sou uma boa empresária. Tá certo. A Carmele e a Tainara, tem algo ainda que querem fazer? Que acho que é importante, isso eu ainda quero fazer. Eu não tenho nada que ainda quero fazer, mas sim continuar fazendo o que hoje já faço. Exato. E dar o meu melhor para cada vez melhorar mais ainda. A gente está sempre numa constante evolução. Então, acho que não é ainda quero fazer, é seguir fazendo. Perfeito, muito bem. Mulheres firmes e fortes aqui, hein? Bom, antes da gente falar da safra de inverno, vamos conferir o recado aí das marcas que apoiam o Papo com Cerealista, apoiam o agronegócio. No meio da mata, em São Francisco de Paula, existe um lugar onde tudo conspira para o amor. A Pousada do Engenho é um refúgio romântico com cabanas rústicas e aconchegantes, feitas para quem busca viver momentos a dois, com privacidade e muito conforto. Aqui o amor tem cenário. Jantar à luz de velas, ofurô com pétalas de rosas, jantar na casa da árvore, piquenique no jardim, lareira no inverno e o frescor da floresta durante o verão. A experiência fica ainda mais completa com um restaurante de alta gastronomia que mistura sabores do interior com toques internacionais e um café da manhã artesanal feito com muito cuidado e carinho. E para tornar sua estadia ainda mais especial, você pode curtir a área de lazer com sauna, sala de massagem, academia, piscina e biblioteca. Tudo pensado nos mínimos detalhes para que você possa relaxar e viver momentos inesquecíveis. Acesse pousadadoengenho.com.br ou chame no WhatsApp 54991912890. Pousada do Engenho, 25 anos. Tudo são histórias de amor. Vagem verde. Problema, desperdício ou lucro?
Christian Schumann, o que dá para se fazer com a vagem verde? Bom, com equipamentos de alta tecnologia, você pode fazer o aproveitamento desse grão que está dentro da vagem e transformar em lucro, em dinheiro, em retorno financeiro. Bom, a Carpan é pioneira nessa tecnologia, na tecnologia das trilhadeiras. Quais são as soluções Carpan nesse segmento? Bom, a trilhadeira ela vai fazer a abertura dessa vagem para você aproveitar o grão, mas além da vagem, você pode aproveitar o milho que fica no sabugo, até mesmo os cachos de cevada que não abriram lá na lavoura. Com a trilhadeira você consegue fazer esse aproveitamento do grão e ter um retorno financeiro. Esse retorno financeiro pode chegar a quanto? Dá para quantificar isso? Existem unidades que chegam a calcular até 5% de vagens no recebimento. Isso dá um volume bem considerável no final de uma safra. No agro, quem não comunica, não cresce. E comunicar bem não é só fazer vídeo, é contar histórias, gerar conexão, valorizar quem faz o campo acontecer. A Mídias Comunicação e Marketing é especialista em transformar o seu negócio em conteúdo que gera resultado. Vídeos institucionais, campanhas, podcasts, vídeos de produtos, documentários, coberturas de eventos do segmento. Quer comunicar de forma profissional, criativa e estratégica? Fala com quem entende de agro e entende de comunicação. Mídias Comunicação e Marketing, especialista em vídeos para o agronegócio. Eu vou conversar com o gerente nacional de irrigação da Fokken, o Michael Ball, para falar, Michael, principalmente para aquele agricultor que pensa, poxa, a irrigação pode ser a solução para a minha lavoura, para garantir a produtividade. Mas ele deve estar pensando, mas é um investimento muito alto, não vai caber no meu bolso. O que falar para esse agricultor? Além de buscar aumentar a sua produtividade, tu vai estar consolidando uma segurança de produção, uma segurança de produtividade, né? Daí tu vai pensar assim, o valor de investimento pode ser mais elevado, né? Mas aí hoje em dia se tem, né, as linhas de opções de crédito, que o próprio setor de financiamentos da Fokken pode estar ajudando o cliente a vir buscar esse valor de investimento junto às instituições financeiras. E também, muitas vezes, o cliente vai ter lá, eu preciso irrigar lá 200 hectares, preciso irrigar 100 hectares, preciso implementar 2 equipamentos. Começa a fazer por etapas, implementa primeiro um equipamento, com esse equipamento começa a produzir, né? Começa a se capitalizar, começa a entender a sistemática, a logística da fazenda, que muda com irrigação ou sem, a médio prazo, né? O equipamento ele se paga. Bom, agora eu quero conversar com a Tainara, que é veterinária, pecuarista, é produtora rural, e estamos nos aproximando da safra de inverno, né? Diante da última safra de verão, qual é a realidade aqui da região? A gente sabe que a cultura de inverno, os grãos, o trigo principalmente, estava crescendo na região. Mudou isso? Lá, qual é a realidade da sua propriedade? Vai investir no trigo? Vai pisar no freio com o trigo e vai acelerar mais na pecuária? O que estão pensando para a safra de inverno? Nós vínhamos plantando uma área boa de trigo, e aí esse ano, com os ocorridos da safra de verão, a gente resolveu diminuir, dar uma pisada de freio no trigo, diminuímos a área plantada. Diminui de quanto para quanto? Diminuímos, esse ano nós vamos plantar 150 hectares. Nós estávamos plantando o triplo dessa área. E aí investimos mais em pastagens, em gado, arrendamos umas pastagens, porque a gente precisa fazer girar, né? Porque tem os compromissos, então esse ano vai ser assim. Aí agora vamos nos programar para as próximas safras, se a gente consegue voltar a plantar mais, o que vamos fazer. Isabel, está sendo uma tendência dos produtores aqui da região? Está dentro de uma tendência dos produtores da região e pelo que a gente escuta, né, Rafael, dos produtores do estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, o trigo vinha numa crescente. O ano passado tivemos problema sério de liquidez no trigo, né? E muita gente vai ficar sem recursos para plantar trigo, pelo que a gente observa, né? Sei lá o que vem do Plano Safra agora, né? Daqui 15 dias deve está entrando aí o Plano Safra, a gente não tem muitas expectativas, né? A gente acha que não vem lá grande coisa do plano, mas enfim, é uma tendência que a gente tem observado a nível de região e acho que a nível do estado do Rio Grande do Sul. Deverá diminuir consideravelmente. Estamos tendo uma companhia aqui. Estamos tendo uma companhia aqui. Que
Mas vai diminuir, Rafael, vai diminuir a área. Tá, e a questão é cautela, é falta de recursos? Eu acho que as duas coisas, né? A cautela por falta de liquidez da safra passada, né? Esse é um problema, e a questão da falta de recurso, né? Nós temos aí, como eu disse, eu não sei o que vem no plano safra, mas um juro de 20 e poucos % ao ano inviabiliza a atividade. Então, o agro, independente de ser soja ou trigo ou boi, com esse juro está inviabilizando. O custo do dinheiro está muito alto. Está muito alto. E vai inviabilizar muita coisa se não tiver uma reviravolta nisso, né? Agora, pensando com aquele agricultor daqui a pouco que tem condições ainda, não são todos, de investir no trigo. Quase como empresário, o teu pensamento, Isabel, por exemplo, não é de daqui a pouco continuar investindo no trigo para tentar recuperar as perdas? Não, eu acredito que quem tiver condições, né, de plantar, eu tenho dito isso, eu acho que o trigo vai ser esse ano vai ser um ano diferente, pelo que a gente está notando já na questão de comercialização. Vai haver uma redução da produção, então eu acredito que o trigo vai ter uma liquidez esse ano e que seria uma alternativa para recuperar um pouco os efeitos do verão. Mas a gente vem num cenário bem conturbado, né? Então instável, né? A gente não sabe ainda direito o que vai ser. O que vai ser. Tá difícil da gente desenhar assim e visualizar o que vem pela frente. O cenário hoje é muito ruim, né, Rafael? Em termos de juro, em termos de frustrações, né? Em termos de liquidez dos negócios. E tá difícil, assim, a gente não tá vendo, porque teria que partir alguma coisa de uma política pública, né? E a gente não tá vendo isso. Pode ser que nos surpreenda, né, Tainara? Esperamos que sim. Tainara, pode ser que nos surpreenda. O que o produtor precisaria hoje? É um fôlego de quanto tempo? O que seria importante para equilibrar essas contas? Seria uns 2 anos de carência, no mínimo, né? Para a gente conseguir fazer umas safras boas para investir. E aí um alongamento. Uns 10, 15 no anos, mínimo. né? Foram 5 anos de acumulando dívidas, né? Nós aqui na região são 5 anos de frustração. Então, nós temos 5 anos de decreto de situação de emergência. Então, o agro, ele tem isso, né? Nada se consegue fazer com pouco dinheiro. Não. Eu ia até perguntar assim, o que fazer para superar esse momento difícil? Como eu disse, a gente hoje está num cenário muito de sobrevivência. A gente não consegue visualizar. Teria que partir de uma política pública de alongamento de dívidas, né, um período de carência. Não sei se isso vai vir, né? A gente não sabe. E é importante ressaltar que não é uma negação de conta, não, né? É um alongamento, né? É um alongamento. E com juro compatível. Exatamente, até porque tudo que foi tirado foi mediante a juro, né? Sim. Então não é um pedir, né, que ninguém vai pagar. Ou... Muito pelo Na contrário. verdade, teria que se colocar na balança, no meu entendimento, né? Teria que se colocar na balança o quanto o agro é importante para o Brasil hoje, o quanto o agro gera de riqueza para o país, né? Teria que se colocar na balança hoje. Bom, é uma atividade que interessa a economia brasileira ou não é? Né? E a gente não vê isso, sabe? Temos que colocar na balança o tanto que o agro retornou de imposto, por exemplo. Quanto que a cadeia do agronegócio representa na arrecadação dos impostos? Porque eu sempre digo, não existe dinheiro público, existe o dinheiro do pagador de imposto, né? Quanto que o agro representa, quanto que a cadeia do agronegócio representa para essa arrecadação? Quanto que representa isso no Bolsa Família?
nesses programas assistenciais, né? Então, o poder público tinha que olhar para esse setor. O Brasil é um país do agro. A política pública tinha que ser voltada mais para esse setor que é uma indústria a céu aberto e que é um setor de suma importância para a economia brasileira, né? A gente só não foi à falência, o Brasil só não foi à breca, como se diz, na pandemia, porque o agro carregou nas costas, né? Gerando riqueza, gerando receita, gerando emprego. O agro não parou nunca. E até hoje, né? O Brasil está num momento difícil e vai ver na balança comercial quem puxa essa conta para cima é o agronegócio. Exatamente. Né? Então, isso deveria ser colocado na balança pelos gestores públicos, né? Então, por isso que a gente não sabe. Como se depende de política pública, além de tudo a gente que o não agro sabe enfrenta até essa desconsideração, eu acredito, né, num momento difícil. Então, isso gera um certo desânimo para o setor. O que a gente vê que a gente não é valorizado, que a gente não está tendo a atenção que merece, né? Depois de tantos anos aí sustentando o Brasil, né, levando o Brasil nas costas, e tudo que a gente já está cansado de explicar e de dizer, né, e não se sentir valorizado neste momento, eu acho que acaba desanimando o produtor, né? Acaba desanimando, a gente não tem mais força para lutar, parece, a gente está... Precisa de um ânimo de novo, né? Precisa de um ânimo para voltar a respirar. Precisa de um fôlego, né? Exato. Bom, gente, vamos terminar de uma forma mais positiva agora. Então, o programa, uma última questão para todas aqui eu vou fazer, que é o seguinte: se vocês pudessem voltar no tempo e dar um conselho para vocês mesmas lá no início. Tem umas moças que estão começando ainda, né? Mas, enfim, principalmente Isabel, mas o conselho de vocês também, lá no início da trajetória, tem o pessoal que tentou ir para um outro segmento ou não. Qual seria esse conselho? Começar pela Isabel. Que conselho você daria para você mesmo, Isabel, lá no início? Eu, como engenheira agrônoma, eu acho que eu fiz tudo certo. Mas como empresária, se eu tivesse como voltar no tempo, eu teria feito algumas coisas diferentes, sim. O quê? Eu teria... como eu não tenho conhecimento técnico, né, da gestão, eu teria contratado uma empresa para me assessorar. Tá teria certo. feito isso. Carmele. Acho que não teria feito nada diferente do que... Não sei que conselho me daria. Fazer o que eu fiz. Tá já seguindo o caminho certo. Eu acho que sim, tudo foi muito natural, tudo aconteceu muito naturalmente. Entrar nesse meio do agro também, que eu não pensava, aí acabei entrando na ABC e estou até hoje aqui. Legal. Tainara. A minha trajetória não tem muito tempo que eu comecei, mas se eu pudesse falar para a Tainara de lá de trás, busca mais informações, busca assessoria para auxiliar, fazer planejamento de negócio anual, se organizar mais com essa parte. Eu voltaria lá para a Tainara de lá e falaria isso. Bárbara. Eu acho que, para quem me conhece sabe, se eu pudesse voltar atrás, eu teria mais calma. Mais calma no processo, tá tudo indo. Mais calma em tudo. Hoje eu tô buscando uma certa calma, até para enfrentar esses momentos difíceis. Daqui um pouquinho, se eu tivesse mais calma, teria sido diferente em vários aspectos dentro da empresa, talvez, né? Não chegar tão afobada, querendo fazer as coisas. Então, assim... Eu acho que eu seria... Acho que tudo é amadurecimento, né? Mas eu acho que eu faria diferente, era ter um pouco mais de calma. Tá certo. Bom, gente, muito obrigado por esse papo, foi muito bacana. Quero agradecer a todas vocês, a Isabel, a Bárbara, a Carmele, a Tainara. Isabel, principalmente, muito obrigado por nos receber aqui, receber um papo com o Cerealista. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui falando da mulher do agronegócio, né? Foi um prazer. É um prazer e um orgulho mesmo. muito grande também, né? Exatamente. Esperamos que incentivamos mais mulheres. Exato. Às vezes a gente está no dia a dia e a gente não nota, né? Que tem... Antes éramos só nós três, agora a gente já tem mais 2 novas colaboradores.
mas a gente analisa o dia a dia, né? E às vezes é difícil parar e olhar, tem 3 mulheres aqui, né? Então, às vezes é bom alguém vir nos lembrar a importância de sermos mulheres. Muito obrigada. Tá certo. Pessoal, o prazer foi todo meu. A força feminina no agro é, sem dúvida, uma realidade que cresce, se fortalece e transforma o campo todos os dias. O Papo com o Cerealista é uma realização da Sergs, a Associação dos Cerealistas do Rio Grande do Sul, em parceria com o portal Agronovas. E também os nossos parceiros aqui, a Carpan, especialista em máquinas de limpeza de grãos, é pioneira no modelo de máquina rotativa e a primeira fabricante do Brasil de trilhadeiras. Foca em irrigação inteligente, gerando soluções e integrando tecnologias desde 1947. E mídias, comunicação e marketing, produtora de vídeos para o agronegócio. E ainda o apoio da Pousada do Engenho, 25 anos, tudo são histórias de amor, pousada romântica da Serra Gaúcha, localizada em meio à natureza em São Francisco de Paula, lá nos campos de cima da serra. Uma pedida muito interessante para esse inverno aqui do Rio Grande do Sul. Se você curtiu esse episódio, então compartilha, marca os amigos, espalha essa mensagem e segue a gente nas redes sociais. O agro tem muitas vozes e cada vez mais elas são femininas, fortes e transformadoras. Até o próximo Papo com Cerealista.